Ai, tu coloca como aquela coisa preta e branca, né? Vai ficar preto e branco. Pronto. Muito bem, pessoal, Paz do Senhor. Eu tô aqui com o Thiago Alex da Costa, tem 16 anos e nasceu em Jaboatão. Meu amigo aqui, Thiago, ele mora no Janga e é um jovem de Deus perante a minha visão, né? Enfim, ele vai contar um pouco da experiência da vida dele, toda a vida dele. Ele tem apenas 16 anos, como eu falei, e eu tenho certeza que Deus quer falar com vocês. Bem, Pai do Senhor a todos. A minha vida espiritual ela começou drasticamente muito cedo. Eu morava com a minha mãe e a minha irmã, assim, e eu fui uma criança que eu aprendi muito, assim, vivi muito, mas minhas experiências espirituais elas começaram quando eu tinha 6 anos de idade. Eu era uma criança que eu costumei ter muitos pesadelos. Como é que foi essa experiência? Foi essa, assim, com Deus, assim, que falou comigo, disse que nunca mais eu teria pesadelos, algo que fosse afligir minha mente e o meu sono. E ao futuro depois eu vim ter experiências espirituais, mas não no meu sono. Aquilo Deus deu um ponto final. Interessante. E aos meus 10 anos eu já comecei a sentir mais essas experiências muito mais frequentes, pois eu tinha uma clarividência, eu começava a ver umas coisas bem estranhas, eu começava a ouvir as coisas e eram bem impactantes para mim, eu não conseguia distinguir nem a direção, nem o parâmetro daquelas coisas que eram, se eram espirituais, se não eram. E meus 10 anos eu fui morar com outra família. E Tu foi adotado? Poxa, eu não costumo falar adotado. Essa família me conhecia a minha mãe quando minha mãe estava gestante, grávida. E esse meu tio, eu não consigo... Ele é meu tio, pai, se você estiver vendo isso, eu amo ele, amo Linha, te amo. Disse, mãe, eu quero morar com ele. Minha mãe disse, você pode. E eu fui morar com eles quando eu tinha 10 anos. E pra mim foi muito impactante porque foi outra realidade, outra família, outra fala, outra língua, outra condição, outro tudo. Sendo espiritual e também material, palpável. E mexeu muito com a minha mente, pois eu não estava muito acostumado com isso. E essa parte espiritual deu uma parada assim e eu comecei a me ver mais o material. A tua mãe biológica, ela era evangélica? Te amo, mãe. Ela era evangélica? Era evangélica. E esses pais adotivos também eram evangélicos? Minha tia, minha tia é evangélica e meu tio ainda não é evangélico, mas vai ser. Aleluia! E quando eu fui morar com essa família, assim, eu sofri bullying na escola, na minha quinta série, eu reprovei. E eu já tinha minha mente muito pesada. Isso foi com quantos anos? 11 11 anos. Quinta série, foi. E eu já tinha minha mente muito assim, complicada. E quando eu repeti, foi mais complicado ainda porque eu sofri bullying e foi muito pesado. Aí nisso, eles sempre... Porque bullying é aquele negócio que você Sim, sofre bem bastante. pesado. Mas aí eles falavam alguma coisa pesada, Assim, me me batiam, assim, por eu ser... E assim, eu reprovei de ano. Tipo, foi complicado pra mim. Insistente, batia, assim, não me chegou a me espancar, mas me batia, me xingava e tal, era tratado de diferença na sala. Aí tu reprovou de ano? Reprovei de ano, na quinta série. E bola pra frente. Bola pra frente, é. Quinta série, sexta série? Quinta série, sexta. E assim, dos meus 12 aos meus 14, eu morei no mesmo bairro, assim, as minhas experiências espirituais, elas adormeceram desse tempo. Mas eu sempre fui muito curioso. Eu li sobre a maioria das religiões. Eu estudei sobre hinduísmo, catolicismo, espiritismo, budismo, eu estudei sobre tudo isso. Eu comecei a ler sobre tudo aquilo e saber o que era aquela coisa. E eu comecei a voltar a ter experiências espirituais. Eu me sentia muito sozinho. Eu tinha aquela coisa, ninguém me ama, eu não tenho amigos, aquela coisa que é bem latente na adolescência, que é bem frequente, que o jovem que ele não conhece a Deus, ele tem. Até porque o trauma do bullying criou também esse processo. E a gente que é de Deus, a gente tem que fazer diferença nas escolas, para que isso não aconteça. Se a gente vê uma situação daquela, a gente fica tranquilo, Deus te ama. Deus está providenciado, um sorriso. E em dezembro de 2015... Em dezembro de 2015... eu me mudei pro Janga. Tu se mudou pro Janga? Pro Janga. Aí tu morava onde? No Curado. No Curado. E tu se mudou pro Janga. Pro Janga. Chegando lá, e aí teve uma experiência com Deus? Tive. Só um momento. O que foi amanhã? Quem é? Vai? Não. Fala agora. Pode falar. Em dezembro de 2015 eu fui morar no Janga. E eu tava com uma angústia no meu coração muito grande. Só um momento. Dezembro de 2015. Aí tu já tava com quantos anos? 14. 14 anos. E aí teve uma transição da infância para a adolescência,
que foi muitas experiências que tu teve já desde a infância Sim. para a adolescência. Para adolescência. Mas isso aí a gente quer contar a história dele da adolescência, pessoal. Depois de comercial, até mais. Brincadeira. Continua aí. É sobre o que mesmo? Engraçado. Sobre, sobre a adolescência. Adolescência. Que tu foi morar no Janga, e aí, como é que foi? E eu cheguei lá, assim, eu tava com um aperto muito no coração, de tristeza, de aquela coisa de depressão na minha mente, pois o ciclo de amizade, o sentimento é aquela coisa bem latente, assim, muito assim, concentrada dentro do meu coração, que eu me senti muito triste e não consegui colocar aquela tristeza pra fora. E como muitos jovens do mundo, eu ficava triste, eu não queria saber de Deus, porque eu sabia se eu tô triste, a culpa é de Deus, aquela coisa toda. Em janeiro, eu comecei a conhecer novas pessoas e essas experiências espirituais foram bem mais palpáveis, bem mais reais. Mas aí, bem mais o alegres. diabo, junto com pessoas, usou pessoas pra te dar fama, Sim. mulheres. Muito. E aí, como é que foi essa experiência? Pra mim a carne era muito legal. Porque aonde eu ia eu tinha amizade, aonde eu ia eu tinha uma festa, aonde eu ia eu tinha coisas para me usar, bebida para me usar, droga para se usar. Aí já foi na adolescência. Já, com 14 para 15. Tu já fumou? Já, Tu já bebeu? já. Pesado. Pesado, mas Foi necessário. É. Eu entendi que foi necessário pra eu ser a pessoa que Deus quer que eu seja hoje. Um pequeno dos pequenos, mas eu acho que isso que eu tenho pra dizer, pra comunicar, pra falar, isso deve tocar o coração de alguém. Se tocar no coração de uma pessoa, eu não vou saber, mas Deus vai ficar muito alegre Com certeza, com desse certeza. ato. E eu ficava muito triste por conta de não ter ninguém e do nada, puf, todo mundo me conhecia. E nessa escola que eu estudei, assim, foi muito pesado porque eu comecei a ter experiências espirituais muito gritantes. Eu tinha uma coisa chamada clarividência em último grau. Eu via os espíritos como eu vejo você. Eu ouvia a voz dele como eu ouço a sua. Fala. Oi. Eu escutava. Oi, meu nome é Ezequiel Monteiro e eu sou o dono desse canal que, enfim, prossegue. E em janeiro, assim, eu conheci um grupo de pessoas que falaram a mim que eu ia ser muita coisa no mundo real, na fama. E aquilo iludiu a minha mente carnal, a minha mente dessa visão panorâmica mundana. E eu me iludi muito com isso. E eu entrei na escola, e nessa escola, assim, eu tive muitas experiências, assim, sociais. No dia 1 de maio eu bebi, assim, fui comemorar a minha festinha, assim, e eu cheguei no fim da noite e eu sentei na minha cama e eu disse, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu perguntei isso 2 vezes pra mim mesmo. E segui em frente, e no dia 5 de junho era pré-congresso de jovens na área, só que eu não sabia, não era crente. 5 de maio. Junho, de 5 junho, de eu maio me converti no ano pré-congresso, passado, de jovem da minha área. que é a era área da tua 99. casa. A igreja. Era E a tudo minha perto da irmã tua ela casa. começou a se intervir nisso e algumas pessoas estavam fizeram trabalhos para mim morrer, para mim se desviar, para me oferecer coisas, para mim não se entrar no evangelho, mesmo não sendo crente. Dizer, olha, esses crentes não prestam, isso aqui não lê essa Bíblia. E eu acatava porque eu era famoso. Eu acatava porque eu não queria se afastar daquela minha realidade que eu vivia. Até porque era uma zona de conforto muito Total. boa. É realidade, tu tinha. Porque é tudo aquilo que o jovem do século XXI que não conhece a Deus procura. Deseja. E às vezes até conhece uma trompete. Não, tranquilo, E vai às falar. vezes até conhece a Deus e procura isso. Eu imagino. E é palpável. E Mas assim, fala. minha irmã ela começou a orar muito por mim. Ela trouxe um grupo de jovens pra minha casa. A campanha foi visitar a minha casa. É sempre bom visitar os lares. Acho que os jovens que não vão pra campanha, vão pra campanha. Ajude seu dirigente, que seu dirigente. Evangelizar. É bom, ir por todo mundo. E Pegar o evangelho. pegar o evangelho. Como é que foi? E minha irmã começou a tentar me levar pro tipo central e não rolava, porque eu não prestava atenção no culto. Eu não tinha mente pra olhar pro pastor. Sim, mas ali a tua irmã levou um grupo de jovens, de Foi. pessoas pra tua E eu casa. soube no dia e eu fui jogar bola. Como assim? Tipo, Os jovens estão vindo aí, eu digo, tá, fui jogar bola. Porque eu não tava nem aí. nem aí pra Deus. E antes, no dia 5 de junho, eu tava no auge da minha fama. No auge da fama no Facebook, no auge dos amigos, no auge de tudo aquilo que esse mundo proporcionava. Da curtida, do amei, do uau, Uau! do amigo, de mensagem, de direct, de WhatsApp, de pessoas pedindo meu número no WhatsApp. Eu conhecia a Deus. E foi um momento propício dizer assim, agora eu vou lhe mostrar quem eu sou. Você conhece a voz de tudo que é coisa. Você conhece o lado oculto do espiritismo e tudo aquilo, mas você não me conhece. E eu vou lhe apresentar pra você. E foi muito pesado, porque
experiência com Deus não é fácil e marca a nossa vida. E minha irmã, assim, olha, os jovens estão vindo para a sua casa. Vou jogar bola. Vou jogar bola. Coloquei um doce pra oferecer. E eu lembro que eles chegaram na portaria do condomínio, todos arrumadinhos, o diácono da igreja, Elvin Breno, doutor. Ele com a... De terno, que e o irmãozinho tudo com as polozinhas. A paz do Senhor, minha irmã. Esse é o seu irmão e eu lá jogando bola, nem aí. Disse, Tiago, tá bom. Eu tava com uma bermudona, um boné pra trás, eu cheguei lá. Ele disse, boa tarde. Irmãozinho, boa tarde, jovem. Você que é Tiago ali? É? Eu sentei. E os jovens assim me acudiram, assim, me acolheram. E lá fizeram uma oração. E nesse dia eu tinha uma festa pra ir à noite. Eu tava pensando, que roupa eu ia vestir? Quem eu ia conhecer? A foto que eu iria tirar pra colocar no Facebook. Pra ganhar 2.000 curtidas. E eu já tava pensando na festa, no que eu ia fazer, no que eu ia usar, o que eu ia fazer e aí não tava pensando no culto. E o diácono chegou assim pra mim, a gente tem um culto hoje à noite. O senhor aceita? aí tu falou não. Não. Na tora, não. Não. Tipo, direto, Não. 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 E a minha irmã, você vai. Todo mundo sabe, você vai. Eu não vou não. Vai lá. Eu terminei indo. Eu tinha um cabelo que era horrível. Sabe você raspar do lado, deixar em cima, botar uma lixa no cabelo. Eu era bem linchado, eu era bem... Aí tu cortava aqui, botava pra cima e... Era lindo. Uma 2.000 benção. curtidas e não fez... Cheguei naquele culto. Tava muito lotado. Marcelo Teles. E tava lá, assim, o banco e pegaram aquela cadeira de plástico. De Tiago, você vai estar na frente do púlpito. Aí todo mundo da igreja olhando pra minha cara e eu... Mas tava com vergonha? Porque tem Muita, porque tinha gente lá dentro que me conhecia que eu era. Que estudava na minha escola. Inclusive sabiam que eu era. Agora, tipo, o engraçado é que existem adolescentes que têm vergonha de entrar na igreja, mas quando, tipo, se fosse pra tua festa que tu ia chegar lá, e aí, Tiago. mas na igreja o cara se sente Tem vergonhado, porque sabe da verdade, e sabe que... Que o que ele vive tá errado, que o que ele vive não agrada a Deus. Eu cheguei, eu sentei numa cadeirinha assim, acho que o púlpito era aqui e eu aqui, Marcelo Teles, prega aí, mãe. E ele pregando e eu lá assim, eu não consigo olhar assim. Tinha 2 Tiago, não evangélicos. E eu lembro que ele disse assim, tem 2 Tiago não evangélicos, mas tem um que é hoje. Ele parou e apontou pra mim, é você. Que é hoje o quê? Porque tem gente que nem Pra se converter, né? é Pra se hoje. converter. Que é hoje que tu ia se converter a Eu parecia um enquadro que eu levei da polícia. Eu ajoelhei assim, coloquei a mão na cabeça e eu gritei, eu me rendo. Aleluia. E eu lembro que a igreja, os jovens que foram visitar minha casa, ele aceitou! Aí a dirigente, meu Deus! Aí a minha irmã deu outro pulo, meu Deus! E a dirigente, ela veio marchando assim. Eu lembro que eu não sei o que ela falou e eu desmaiei. Lembro que eu, sei lá, por uns 10 minutos eu desmaiei e acordei. Tava sentado na cadeirinha assim, Marcelo Teles, os diáconos assim, e a irmã disse assim, parabéns, a paz do Senhor! Aí a irmã, fala amém! Aí eu, amém. Aí o Marcelo Teles me deu um abraço e me deu uma palavra de conforto. Amém. Aquele homem é Aquele- usado por Deus de uma forma extraordinária. E confesso a você que não foi do dia pra noite que eu virei crente. E do dia pra noite eu não tive mais fama. Incrível. No dia 5 de junho, Não, no Tu dia era o mais 6, conhecido, do nada, tudo da parou. região. Parou. Aí no dia 6, cadê os Parou. amigos? Parou. Prontinho. E só que eu ainda continuei na escola, sendo que eu era, falando as palavras que eu falava, usando o que eu usava. Aí teve uma festa que foi a abertura dos jogos da escola. E eu fui o rei da escola. Era fazer um desfile e eu fui considerado o rei da escola. O rei da escola. Não. E tipo, um palanque assim, eu não sei o que é um palanque, tava um palco assim Um auditório. um auditoriozinho, os jurados e tal, e Tiago, o rei e tal, aí eu, uau, aí a galera gritava meu nome, e pra mim, uma cena de filme na minha cabeça, aí eu lembrei, eu sou crente, aquela coisa, tipo, eu aceitei Jesus e tal, e eu tô aqui. E nesse dia eu lembro que eu me relacionei com muita menina, eu usei muita coisa, eu Isso tava já tendo aceitado. tendo aceitado a Jesus, dia Evangelho. 26 de agosto, sendo batizado com o Espírito Santo já. E eu Aí, ainda não tinha se libertado 100%. Eu tinha aquela corrente de mim, mas eu estava num processo muito grande. Não lia a Bíblia, não tinha costume de orar, mas com um mês de crente, Deus me batizou com o Espírito Santo.
no encontro no encontro de adolescentes. Isso foi, acho que foi em agosto ou julho, não lembro. Um menino disse pra mim, vai lá na frente passar o Espírito Santo. Eu digo, o que é Espírito Santo? Tu não sabia Não o que era sabia, Espírito Santo? não sabia de nada. nada. Eu estudei sobre tudo de religião. Menos O que realmente importa, que é Deus. E chegar na frente, tu tem que ficar dando glória um monte de vezes. Aí eu, tá certo, eu acho que no terceiro glória. Deus me tomou numa unção muito grande e eu lembro que eu saí. Aleluia! E a irmã disse assim, Tiago, você foi batizado com o Espírito Santo. E eu, o que é isso, né? Me explique, me introduza nesses assuntos. não sabia de nada. Nada, leigo. Leigo de tudo e tudo. E foi batizado com o Espírito Santo, Espírito mesmo não sabendo como Nada. as coisas de Deus funcionavam. Nada. Deus Isso foi, acho que foi em julho para agosto. E no dia 26 de agosto eu estava numa festa, nessa festa. E foi a última festa que eu olhei pra mim mesmo e disse, Dia não 26 de quero agosto. mais, não quero mais. Do ano passado, eu tinha 1 ano e 6 meses de crente. 1 ano e 6 meses de crente. É. Ah, o sorriso dele. Aleluia. E eu, Aí, eu essa festa. fiz de tudo nessa festa, falei com todo mundo. Meu, Gabriela vai ver isso, ela vai rir. Ela chegou na festa, eu tava lá assim, com uma menina assim, ela disse pra mim, Tiago, a hora. Tire essa tribulada do seu lado e vão pra casa. Ela não falou isso não. E vão pra casa. Aí eu fui pra casa, eu lembro que eu tava meio assim no carro, eu tentava ao máximo disfarçar, mas eu acho que minha irmã sabia assim Que tu fazia. tinha usado, que droga. Mais ou menos. Eu sentei na minha cama, eu lembro como se fosse hoje, aleluia. Eu sentei assim, eu disse, o que é que eu tô fazendo? E eu falei assim, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? E eu olhei pra minha mão, tipo assim, como se isso aqui fosse o mesmo Espírito Santo. Eu olhei pra cá, como se fosse uma bebida. Eu digo, o que eu tô fazendo com a minha vida? E ali foi a decisão que eu tomei. A minha segunda decisão. Tipo, eu quero ser crente. Eu peguei o celular, abri as minhas redes sociais, notificações, fotos que o pessoal postando. Eu fechei. Assim, não quero. Não quis mais nada. Não quero. Sabe o que é desapegar? Abrir o olho assim, piscar e... Eu não quero. Eu falei, não quero muitas vezes. E a partir disso, se eu não já tinha fama, a fama morgou. Voltou naquela festa, já reacendeu de novo. Depois daquele dia, ninguém queria mais estar ao meu lado. Ninguém queria mais tirar foto comigo, porque onde eu ia, ele tinha que tirar foto comigo. No WhatsApp não rolava mais nada. De 20, 30 conversas, 35, de milhares de grupos, eu não tinha mais nada. Ninguém queria falar comigo, me tirar todos os grupos. E uma irmã disse, Deus tiraram mesmo dos grupos? Ou foi me afastando, a galera foi tirando também. Foi um conjunto de coisas. Deus uma irmã disse assim pra mim, esse é o preço. Eu não sabia de nada. Esse momento eu falei assim, jovem, a paz do Senhor, eu digo, amém. Essa experiência só quem sabia era tu E Deus. Ela, Deus só. Esse é o preço. Essa é a maior mensagem. Por mais que todo mundo tem para te oferecer, só Deus tem aquilo que faz bem para nossa alma. Porque tudo aquilo que está aqui fora passa. Pele envelhece, murcha, dinheiro se perde, vai e vem. Amizades, quando você não tem mais nada, elas te trocam. Quando você está no centro das atenções, é você de querer. Mas no fim da noite, quando você coloca isso aqui no travesseiro, ninguém se lembra de você. Ninguém se lembra para te dar um abraço, para te dar uma palavra, para te dar um conforto, um abraço, aquela coisa, dizer eu estou com você, eu te ajudo, como Deus faz com a gente. E eu fui crescendo assim espiritual. Eu lembro quando a Bíblia retrata de Jesus com 12 anos na sinagoga, e o menino crescia em graça, estatura e sabedoria. E um mês depois, Deus me colocou no púlpito para pregar a palavra. Assim, foi no dia 25, 26... 26 de agosto. 26 de agosto tu deixou, e depois de um mês, tu Eu tava dando saudação, pregando na igreja. Minha dirigente, ela disse assim, semana que vem, traga uma saudação. Sabe do que? Eu não sabia o que era saudação, nada, eu só lia a Bíblia, eu começava a ler assim, tipo, gostei de Jeremias 5. Aí começava a ler, aí tu lia e explicava. A minha primeira saudação foi mágico, assim. A igreja toda olhando pra mim, o novo convertido na igreja olhou pra mim, assim, de palitozinho. Ela olhou pra mim assim, o jovem Tiago, o novo convertido, veio dar uma saudação. A igreja, isso vai ter o que? Umas 40 pessoas na nossa cidade. A igreja parou. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aí leu o versículo e Deus me tomou naquele lugar e ela. A dirigente fez assim.
Aquele vídeo Instagram. E eu tremia, eu digo, foi boa a palavra. Eu falei bem, desculpa, eu falei uma coisa de errado, eu sou novo convertido. Aí, fique tranquilo, jovem. Deixei de rede social, excluí meu Facebook. Passei tipo 3 meses no Facebook. Se você é você que foi fácil, não foi. Pra uma pessoa que dependia, viciada, no que ia postar, na foto que ia postar, no efeito que ia colocar, quanto tempo que ia dar. Se a foto desse 450, 500 eu apagava. Porque eu já me dava um pouco, tava feia. 400 era pouco pra tu. Era Eu pouquíssimo. achava, isso aqui é Ralé. ralé. Se não tivesse 50 comentários dizendo que eu era o cara, eu apagava. Se não tivesse, sei lá, 100 amei, eu apagava. Apagava mesmo. A foto pra ela tá bonita, dizendo, poxa, essa foto tá massa. Não tá com a fama que eu quero que esteja. Subiu pra minha cabeça no ponto que eu achava que eu era o cara. E Deus, ele não gosta de pessoas soberbas. Eu cheguei na igreja assim, Deus me deu um tapa. Pá! Do jeito que pescou você naquele, pegou um anzol e levantou minha cabeça pra cima, pra mim saber que só ele. Agora eu queria que tu falasse algo pra adolescentes, pra jovens que estão nos assistindo, que talvez estão passando por essa dificuldade que tu passou e que estão perdidos no mundo sem saber o que fazer. Queria que tu falasse algo, porque eu tenho certeza que Deus falou através dessa entrevista. Eu disse que as concupiscências da carne passam. As coisas momentâneas, elas são... Já diz a palavra, momentâneas. E eu conheci tudo no mundo, mas a partir do momento que eu abri isso aqui... Isso aqui é muito lindo. O hino dessa harpa é muito lindo, é muito melhor do que qualquer música que eu cantava. Falar com Deus é melhor do que falar com os grupos de amizade que eu tinha. Porque a gente desenvolve uma relação de amizade. A gente olha para esse céu. É muito lindo. Contemplar as maravilhas que Deus fez. E eu acho que a minha maior mensagem de tudo isso é dizer que você não está sozinho. Tem um Deus que Ele cuida de você. Tem um Deus que Ele vela por você. Que te fez promessas e elas vão se cumprir. Querendo as pessoas que estão ao seu redor que não acreditam ou não. Às vezes já você nem crendo, mas elas vão se realizar. Você nem se lembrando. Mas você com aquela pouquinha força, aqueles 5 minutos de joelho, assim, Deus, não tenho força, não sei nem o que falar. Às vezes passa um tempo sem falar nada lá de joelho. Mas eles são no nosso coração. De que ter amizade é bom. E hoje eu posso contemplar pessoas na minha vida como Ezequiel Monteiro. Mas eu passei por um tempo de que eu tive amizade. E nesse tempo você está passando por isso, não sei. Reconheça que só Deus é na sua vida. Verdade. Reconheça que só Ele pode, só Ele tem, só Ele é, só Ele faz, só Ele pode ter, só Ele manda, só Ele desmanda. Porque só Ele sabe melhor pra gente. E a gente só tá vivo pela misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E o inimigo está aí, de redor, buscando a quem possa tragar. Mas o salmista disse no Salmo 121, verso 4 e 5. Não dormirá o guarda de Israel, nem tosquenejará aquele que te guarda. Então tem um Senhor, tem um Deus, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Só o Senhor é Deus que vela pela sua vida. Que em meio a esse caos que é o nosso Brasil, que é a nossa nação, que é o mundo de rede social, tecnologia, é só você dobrar os joelhos que tem conexão direta. Não precisa de Wi-Fi, não precisa de amizade, de curtida, de direct, de nada. Porque esse mecanismo que a gente está usando para espalhar a palavra de Deus é muito bom, para coisas boas. Mas isso pode acabar com a vida de um jovem. Quem não sabe usar, como estava acabando com a minha. Disso subir para minha mente e achar que eu era algo. Eu vou encerrar dizendo uma experiência que eu passei. Ia ter uma cruzada na minha congregação, na minha nova congregação que vai construir. E eu disse assim, eu sou meio estranho, assim, Deus, eu quero ser o seu amigo. Só que eu quero que você me chame de meu amigo. Eu acho que Deus falou assim, Como assim? misericórdia dele. E eu fiquei de jejum. Isso era 1h da tarde. Eu disse, eu só vou comer quando eu voltar da vigília, da cruzada. Vou ter cruzada mais 10 da noite. Essa fome saiu quando eu tava no culto. Nem água eu bebi. Não, repito, não faça isso em casa. Eu não bebi água, nem comia, fiquei orando a tarde toda. Eu disse, Deus, me chame de meu amigo. E começou a cruzada, tinha um casal atrás de mim. E esse casal começou o apelo, o presbítero
5 minutos de apelo e ninguém veio. E tinha muita gente no evangelho e ninguém foi. E eu falei, meu amigo? Eu não chamava de Deus de meu amigo, eu chamava de Deus de tudo, de maravilhoso, poderoso, que a gente tem que chamar mesmo, porque ele é. Mas não daquela intimidade, tipo, meu amigo. Isso foi em acho que junho desse ano. Foi recente. Esse cara estava atrás de mim e as irmãs começaram a fazer o apelo. Eu disse, irmãs, é Jesus. E Deus disse assim pra mim, se vire e diga o que eu fiz na sua vida. Eu não. Vai não? Aí eu fiquei com aquele negócio. Sabe quando o coração bombeia antes de você fazer algo importante? Aí eu virei. Quando eu virei, aquela mulher, não sei o nome dela, ela, Paulo, ele pra mim, eu digo, eu já passei por isso, já me disseram isso, já fizeram isso pra me morrer, já disseram eu conhecer isso, já disseram eu conhecer artista, isso, só que eu sou hoje, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E Deus me usou pra aquela mulher, eu lembro que ela disse assim, eu me rendo. Eu levei ela pra lá e a religião disse, se eu ficar com ela, e fiquei lá e muita gente, eu lembro que vi uma irmã, ela estava a 5 metros de distância a mim. Ouça isso. Ela estava a 5 metros de distância pra mim, ela olhou pra mim, depois virou, depois olhou pra mim, disse assim, apontou. Disse assim, meu amigo. Aquilo no meu coração eu não tinha dito a ninguém, aquilo eu não disse nem a minha irmã, eu tinha uma irmã. Disse assim pra mim, aleluia, disse assim pra mim. Amém. Meu amigo, eu te amo. E aquilo no meu coração foi algo muito... Porque eu tinha considerado tantas pessoas minhas amigas. Eu tinha dito que a fama era minha amiga, que as redes sociais eram meus amigos, mas eu nunca tinha dito, Deus, tu és o meu amigo. E naquele dia ele colocou o dedo no meu rosto e disse, você é o meu amigo. Eu te amo, te escolhi. Deus te ama, Deus te escolheu e Ele tem um plano na sua vida. Essa mágoa, essa tristeza no seu coração, deixe que ela seja preenchida por Deus. E é que encerra dizendo que Deus ele te ama. Deus Ele te é ama. o teu amigo. Ele É o teu amigo fiel. Infiel. Ezequiel também é teu amigo. Mas Deus é mais. Com certeza. É isso aí, pessoal. Tiago aqui, mostrando o testemunho dele, maravilhoso. Dives, não, é porque ele parece muito com o Dives. Eu vou soltar aqui a imagem de Dives para vocês verem, porque ele se parece muito com o Dives. Mas é isso aí, esse foi a entrevista de hoje. É um quadro que eu estou começando no canal, de trazer adolescentes, de jovens que foram usados por Deus e que têm um testemunho maravilhoso. Que nós possamos cada dia aprender e glorificar o nosso Deus, porque só Ele é o único digno de receber toda a honra e todo o louvor. Fiquem na paz, até a próxima. Amém. Amém. Valeu, cara.